Salve, salve, nação! Nação, vambora aí com mais um react sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo entra na sua última semana e decisiva semana, né? De treinamentos para poder enfrentar o Fluminense no dia 1º de abril, né? O famoso dia da mentira. É aquilo, o Flamengo tá tendo 2 semanas de treinamento. É uma coisa rara no futebol brasileiro, essa data FIFA aí. E espero que o Vitor Pereira consiga aproveitar da melhor maneira possível, né? O Flamengo está tentando recuperar alguns jogadores importantes para essa final, né? Como o Arrascaeta com um problema no pubis, já não é de agora. Gabigol com desgaste muscular, né? De uma maratona de jogos. Então tá tentando recuperar, fazendo fortalecimento na academia. E o Pablo, o zagueiro Pablo, mesmo não sendo titular, talvez em alguns jogos, ele ainda é dúvida para esse jogo, né? Então vamos embora reger mais algumas notícias sobre o nosso Mengão. Deixe seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. O seu like é muito importante. Deixe seu like aí para ajudar o canal. Tamo junto. E créditos ao canal do SBT Rio. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Tamo junto. A sua opinião. E o Flamengo entra na semana decisiva do jogo de ida da final do Carioca, buscando recuperar a Gabigol e a Arrascaeta. Cadê? O Flamengo entra na semana decisiva para o primeiro duelo contra o Flu. O time segue treinando com intensidade para recuperar jogadores e a confiança do elenco. Alguns atletas, porém, não foram a campo, como Gabigol e Arrascaeta. Enquanto o centroavante realiza trabalho de reequilíbrio muscular na academia, o uruguaio está entregue aos cuidados do departamento médico com incômodo no pubis. Outros jogadores querem recuperar seu espaço no time. São eles Léo Pereira, Felipe Luiz e Pablo. Todos 3 sofreram lesão recentemente, mas estão aptos para voltarem a campo. Apenas Pablo, que ainda cuida de uma lesão na coxa, não tem presença garantida no Clássico. O Flamengo vai em busca do 38º título na competição e enfrenta pela 4ª final seguida o tricolor. Nas 2 primeiras, o rubro-negro foi campeão em cima do rival. O Flu levantou a taça no ano passado ao vencer o primeiro jogo por 2-0 e empatar o segundo em 1-1. Até sábado, o Fla tem tempo para se preparar e acertar os principais pontos para o Clássico. E põe tempo nisso, né, Vene? Um tempo até atípico para esse período de Vitor Pereira. Um tempo com tranquilidade para trabalhar sem uma grande decisão no meio do caminho. Esse tempo me faz ter esperanças no Flamengo melhor. Porque se não tivesse tempo para trabalhar, eu não acreditaria que o Flamengo chegaria muito bem para pegar o Fluminense. Então, eu estou apostando nesse período que o Vitor Pereira está tendo, que é um período muito raro no calendário do futebol brasileiro. Né? É muito raro. Eu espero que ele aproveite da melhor maneira possível. Ele já teve uma semana, embora essa última semana tenha começado na quinta-feira para o Flamengo. É, verdade. Quinta, sexta, sábado e domingo. Agora ele tem uma semana inteira. O jogo é só sábado. É muito tempo para ele preparar o time. Cara, ele tem que aproveitar esse tempo, porque se ele não aproveitar, embora o Marcos Braz tenha dito aí para os jornalistas que marcaram presença lá no Ninho, se perder o Campeonato Carioca, Vitor Pereira será mantido. Será, Vene? Eu não acredito nisso, até porque a última vez que ele falou que pularia de paraquedas com o Rogério Ceni, a gente sabe o que aconteceu. Esse discurso dirigente na frente das câmeras, até porque alguém acha mesmo que na frente das câmeras Marcos Braz vai dizer não, se o Vitor Pereira perder o Carioca, ele está fora. Eu duvido que ele vai fazer isso. Até porque se fizesse ia ser até bem delicado, né, Pedrosa? Exatamente. Não faz sentido algum. Ninguém faz isso, gente. Ele vai falar pro treinador dele assim, se tu perder, tu tá fora, tá? Qual é a motivação que esse cara vai trabalhar? Pô, se eu perder, eu tô fora. Qual é o prestígio que esse cara vai ter? 0. Ele fez um discurso padrão, mas se cair também depois de tudo que aconteceu já nesse início de ano, eu acho difícil também. Por quê? Talvez não pelo Marcos Braz, mas porque a diretoria do Flamengo tem a tendência de ceder à pressão da torcida. Como foi feito nos últimos técnicos aí que aconteceram de não confiar no próprio trabalho. A verdade é essa. Mas olha só, e também a gente tem que entender que é claro que há uma pressão da torcida, e aí não estou falando só do Flamengo, estou falando de todos os clubes tradicionais do Brasil, mas tem um momento que a torcida sabe mais que todo mundo, Vene. E aí a maior resposta disso, no caso do Flamengo, foi no ano passado. O Paulo Souza. Ficou aquela insistência de Paulo Souza e custou o Campeonato Brasileiro. Exato. E essa é a minha preocupação em relação ao Vitor Pereira. Se ele não conseguir ajustar o time nesse período que ele está tendo para trabalhar, é porque ele não vai conseguir mais, não adianta. Depois vai começar uma sequência muito grande de jogos. Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil. Aí ele não vai ter mais tempo para trabalhar. Como é que você vai apostar no Vitor Pereira até o fim da temporada? E o meu medo é você demorar a mudar e quando mudar, perder o Campeonato Brasileiro. Foi o que aconteceu no passado. Olha a situação do Vitor Pereira, Lucas Pedrosa e você aí de casa que está com a gente. Perdeu tudo que disputou, né, na temporada.
A única glória que teve na temporada foi vencer o Botafogo com o Malvadinho e vencer o Vasco, mais de 3 jogos, venceu 2, né? O outro perdeu, né? Foi a única coisa positiva, eu digo em respostas esportivas, né? E aí tem agora uma final, né? Que o adversário, acho que é a maior, acho não, tenho certeza, é a maior pedra do sapato do Flamengo nos últimos anos, que é o Fluminense. Se tem um time que o Flamengo tem dificuldade de vencer nos últimos anos, esse time é o Fluminense, Pedrosa. Eu acho que a preocupação do torcedor é muito mais do que ganhar ou perder. É a forma como isso vem acontecendo. Por exemplo, você falou que uma das glórias foi vencer o Vasco. Mas vencer o Vasco sem jogar muito bem, Verdade. sem fazer uma grande partida. Se tivesse vencido o Vasco muito bem, talvez o torcedor estaria mais confiante no sentido de, pô, tem uma ideia de trabalho aqui, tem algo que está sendo feito. E a gente vê pouco isso. Eu já falei isso aqui. O Flamengo, para mim, é um time intuitivo, cheio de craques que consegue, na intuição dos seus jogadores, vencer as partidas pela qualidade. Mas você vê pouco do trabalho do Vitor Pereira como ideia de jogo. Nesse tempo que ele vai ter até a partida contra o Fluminense, ele tem a obrigação de, mesmo se perder, e aí talvez o discurso do Marcos Braz faça sentido, porque você perder pro Fluminense hoje é uma coisa que não tem nenhum espanto. Sim. É uma coisa normal. Agora, se o Flamengo perde, jogando muito bem, com uma ideia de jogo, competindo muito bem, eu acho que até o próprio torcedor começa a entender. Caso contrário, até se você vencer jogando mal, o torcedor vai continuar com o pé atrás. É verdade. Então é mais desempenho do que só êxito e sucesso. Mostrar Até uma porque cara, ele né, foi Vini? vaiado, embora não de uma maneira muito correta na minha visão, foi chamado de burro no último jogo, quando Contra o venceu o Vasco. Então, assim, independentemente do resultado, os torcedores também estão com a cobrança muito alta. A torcida já tá. E quando sem- começa assim, na verdade, a forma como o Vitor Pereira chegou ao Flamengo já é uma forma que o torcedor já fica um pé atrás. Olha só, Vene, eu quero saber o drone seu na negociação do Flamengo com o volante Uribe do Porto. Tá uma novelinha aí, que eu tô há 2 semanas aí, Vene, e Uribe, 2 semanas, Negociação no Flamengo tem se tornado novela, né? Nas últimas janelas de transferência. A do Uribe não é diferente. O Flamengo já fez a proposta, continua naquele trabalho de convencimento. O jogador ele tem outras propostas de outros clubes europeus e por isso ele ainda não disse sim nem não ao Flamengo. Por quê? Tem um lado da família. A família ainda não se sente confortável, ainda não se sente segura de aceitar o projeto e se mudar para o futebol sul-americano. Gente, isso aí é uma decisão que, assim, é uma decisão que muda a vida de muita gente. Não é só a vida do jogador. Tem o lado da esposa, talvez dos filhos, enfim. É uma coisa que vai demorar muito ainda para se resolver. E se resolver, ele só vem no segundo semestre. Porque ele precisa cumprir o contrato com o Porto até julho. E o Bruno Henrique? O Bruno Henrique? Previsão para voltar? Não tem. Você chegou a falar nas suas redes sociais que ele vai ser o maior reforço do Flamengo para a temporada, voltando bem, é isso? Essa é a minha opinião. Porque é um jogador que a gente já conhece, ele voltando bem, ele vai ajudar muito o setor ofensivo do Flamengo, vai se tornar mais uma peça ali para o técnico Vitor Pereira, se ele continuar. É um jogador já adaptado, é um jogador que é ídolo, um jogador decisivo. Para mim, esse aí é o principal reforço. E eu acho que de toda essa situação que passa o Flamengo mesmo está usando muito o Bruno. Ele postou no último treino um gol do Bruno Henrique, aí dá aquele calorzinho no coração do rubro-negro que é apaixonado pelo jogador, né, Pedrosa? Pô, baita reforço. Eu acho que o Flamengo não conseguiria dentro do mercado, e até comentando o que o Vene falou sobre essa questão de tem se tornado negociação novela no Flamengo. Não é só no Flamengo não, Vene. Eu acho que todos os clubes do futebol brasileiro estão tendo dificuldades para fazer negociações. Por quê? Tem a questão da janela, por exemplo, a janela europeia já fechou, e com a janela europeia já fechada você tem dificuldade para você buscar jogadores lá fora que seriam de qualidade. Aí você vem para cá, faltando poucos dias para o fechamento da janela. Os clubes que vão vender os jogadores começam a pedir alto porque sabem do seu desespero para você poder comprar atleta. Então tudo é complicado. Hoje no mercado existe tudo bem que a gente não sabe como é que ele vai voltar, mas existe algum jogador capaz de fazer o que o Bruno Henrique sabe fazer? Para o Flamengo é um reforço caseiro e absurdo. Eu concordo plenamente com o Vene. Se o Bruno Henrique voltar bem, esquece, você não tem no futebol brasileiro e nem no futebol sul-americano um jogador que tenha a capacidade do Bruno Henrique de decidir jogos, de ser incisivo, de ser importante com a bagagem dele. E vertical, né? Vertical. É uma verticalidade que o Flamengo Tanto é sente que a falta. diretoria sabe disso, porque no caso dele, mesmo antes de ele voltar ao gramado, a voltar aos jogos, já iniciou o processo de renovação de contrato. Por quê? Acredita no Bruno Henrique ainda. Sim. Exato. Rodrigo Caio e Everton Ribeiro são 2 jogadores que têm contrato até dezembro. Mesma coisa do Bruno Henrique. Ainda não tem uma negociação em andamento para renovar. No caso do Bruno Henrique, já teve os primeiros contatos.
E o Flamengo, se quiser reforço para a Libertadores, tem que fazer já nessa semana, porque tem que mandar a lista no dia 1º, no próximo sábado. Então o tempo é muito curto. Eu não acredito. Vai me chamar muita atenção, vai ser uma surpresa absurda se o Flamengo fizer alguma contratação nessa semana. Então ele aí é a salvação. Agora a pergunta que é, esse cara aqui, voltando em alta performance, como sempre foi visto... Já sei qual é a pergunta. Já sei qual é a pergunta. Como sempre foi visto aí com a camisa do Flamengo. Quem sai pro Bruno Henrique entrar? Qualquer um menos o Pedro. Na Qualquer minha visão. um menos o Se Pedro. ele... A gente está trabalhando com a hipótese do Bruno Ele Henrique... voltando aqui, ó, o Bruno Henrique, outro ou patamar. 100%. O Bruno Henrique, outro patamar. Hoje, só o Pedro que não banca no Flamengo. É para eu responder? Ué, Vene, mas todo mundo tá ansioso. Sai o Gabigol. Sai o Gabigol. É. Eu botaria Pedro e Bruno Henrique no ataque. E daí ficaria o quarteto, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro... Você me fez uma pergunta, arma na cabeça. Vene aí, tem que tirar quem do time? É agora. Não vai. ficaria quarteto. Gabigol. Continuaria Não, é verdade. Seria mais o Arrascaeta aqui como meia e o Bruno Henrique na ponta. e Não, o Big Pedro Boys, não tem Everton à direita. Ribeiro mais. Não tem quarteto. Ele já tá sentado no banco, já tem uns jogos. Ele não é mais o quarteto. Não, não tem mais. Não tem mais. O Everton Ele é Ribeiro é reserva. Hoje é reserva. Tanto é que se discute Everton Ribeiro entrar no lugar do Arrascaeta se ele não se recuperar. É isso. Um já faz virou... sentido também. Agora, você me faz uma pergunta. Tem que tirar alguém para colocar o Bruno Henrique? E eu acho o seguinte, Pô, se o mas Bruno olha Henrique que- voltar naquele nível dele... Sim. É porque eu sou muito fã do Bruno Henrique, eu sou suspeito. Mas ele voltando naquele nível dele, um tem que sair, sai o Gabigol. Você aí, meu amigo Lucas Pedrosa, que é um cara muito bom com tática, e aí nesse desenho aí tático que o Vene tá falando, o Flamengo tá tão inconstante que a gente não sabe nem pensar no time aí com o Bruno Henrique. É complicado. Ele falou que tiraria o Gabigol. E aí, hoje, como ficaria saindo o Gabigol e entrando o Bruno Henrique? Você teria que trocar o posicionamento do time do Flamengo. Por quê? O Gabigol joga na direita, que era a posição que o Everton Ribeiro fazia Sim, como meia. perfeito. Aí você tiraria o Gabigol para botar o Bruno Henrique. Provavelmente você teria que trazer o Arrascaeta mais para o meio, para ele jogar centralizado tanto no flanco direito quanto no flanco esquerdo, fazendo esse apoio. E aí o Pedro como centroavante e o Bruno Henrique na ponta esquerda, que é onde ele mais rende na vida dele. Isso não quer dizer que o Bruno Henrique não possa flutuar para o lado direito, porque ele tem capacidade para isso, sendo aquele Bruno Henrique que a gente sempre conheceu. Então ficaria mais como um segundo atacante aqui flutuando, obviamente jogando mais do lado do esquerdo, tendo o apoio do Ayrton Lucas, e na direita é um problema do Flamengo, que o Flamengo não sabe quem vai ser o cara para apoiar ali. Você vê que Se até... A verdade é o Varela. seguinte, gente, não era para desfazer o quarteto. Você bota 2 zagueiros, hoje o Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Varela na lateral direita, aí você bota Thiago Maia e Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique, ou Pedro, Gabigol, enfim, é isso. É quase o time de O 19. famoso quase. feijão com arroz, gente, E não se tem por que você quiser inventar. fazer o quarteto sem o Everton Ribeiro, dá para você fazer o quarteto com o Gabigol jogando de meia direita. Muito bem, e quem também vai jogar essa final é o Fluminense. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Esse finalzinho do React foi bom, eu gostei. E a Fernandinha Maia falou, né? O Bruno Henrique retornando ao gramado, voltando a apresentar aquele futebol que ele apresentava, vamos dizer, em 2019. Ele voltar da lesão e apresentar, com o passar do tempo, né? Chegando nas fases mata-mata, ele voltar aquele futebol de 2019. Quem sairia para ele ser titular? E eu concordo com o Vene Casagrande. O Gabigol, pra mim, seria banco. E eu já venho falando isso aqui em alguns vídeos passados meu. O Pedro, nesse esquema tático do Vitor Pereira, o Pedro vai se tornar um jogador intocável nesse elenco. O Pedro, sim, vai se tornar um jogador intocável. E o Gabigol, a cada jogo que passa, caso o Vitor Pereira continue para a temporada, o Gabigol vai ser um jogador, a gente vai normalizar a saída do Gabigol, né? A saída do Gabigol vai se tornar uma coisa normal pra gente, né? Porque todo mundo que vê o Gabigol sendo substituído, fala, tá maluco, chamar o técnico de burro, sei lá o quê. Mas se o Vitor Pereira continuar durante o restante da temporada, vai ser algo mais normal da vida, o Gabigol sendo substituído e o Pedro continuar, porque o Pedro tá conseguindo jogar em alto nível, metendo gol pra caramba aí. Quando o time tá sendo, vamos dizer assim, pressionado, o Pedro consegue segurar a bola lá no ataque. Então, o Pedro tem várias virtudes aí que o Gabigol não consegue, né? Ah, o Gabigol ele pode fazer gol decisivo? Pode.
Mas até quando a gente vai ficar com isso na cabeça? Nem sempre vai decidir todos os jogos, entendeu? Então é aquilo. Quando o Gabigol não estiver bem, tira ele. Vai tirar o Arrascaeta, que é o cara da criação. Óbvio, quando o Arrascaeta sentir alguma coisa, uma lesão, beleza. Mas fora isso, o Arrascaeta continua no jogo ali. Setor de criação. Everton Ribeiro é banco. Vai entrar durante o segundo tempo, né? E o Bruno Henrique, eu concordo com o Vene. Aquele ponto ali. Bruno Henrique e Pedro no ataque. Mais centralizado ali o Arrascaeta. E acabou. O Gabigol e o Ribeiro no banco, né? E o Ribeiro ficar até... Não, vai ficar até o final da temporada, porque o contrato dele termina esse ano, né? Outro ponto que eles também tocaram sobre o Vitor Pereira. Vitor Pereira, ele tem essas 2 semanas, né? Já passou uma semana, agora só falta mais uma semana ainda, né? Para conseguir preparar esse time do Flamengo. Raramente um técnico no futebol brasileiro tem 2 semanas de preparação, a não ser quando o time é eliminado muito precoce no estadual. Aí sim, o Flamengo conseguiu essa pausa de 2 semanas aproximadamente, né? Porque teve a data FIFA também, então isso acabou ajudando. Mesmo o Flamengo estando na final. Caso o time chegue nas finais dos estaduais, geralmente o prazo para treinamento é 1 semana e olha lá. Então, prazo de 2 semanas, eu acho que o Vitor Pereira tem que aproveitar da melhor maneira possível. Porque senão, fica difícil. E só para terminar aqui rapidinho, o Lucas Pedrosa falou isso sobre o Vitor Pereira. E eu já tinha comentado também em alguns vídeos anteriores meus. Sobre o Vitor Pereira, mesmo ele perdendo a final para o Fluminense, ele tem uma opção só, que é permanecer no Flamengo. Mesmo ele perdendo o título do Carioca. Como nesses 2 jogos contra o Fluminense, ele mesmo assim perdendo, ele consiga apresentar um bom futebol. A gente de fora, torcedor, mídia, consiga ver uma evolução do Flamengo. O Flamengo jogar um bom futebol, mesmo o resultado não vindo, mas o desempenho aparecer dentro de campo. Então, na minha visão, o Vitor Pereira só continua no Flamengo, mesmo perdendo, se ele demonstrar um bom desempenho do Flamengo durante os 2 jogos, né? Mesmo perdendo, se mostrar um bom desempenho, aí o Vitor Pereira tem a possibilidade de ficar. Fora isso, então, né? Óbvio, né? Se você desempenhar um bom futebol dentro de campo, a chance de você ganhar uma partida é alta, né? Caso isso não aconteça, a chance de você perder também é grande, né? Tamo junto e é nóis. Deixe seu like para ajudar o canal. Seu like é muito importante para ajudar o canal aí. Seu like. Tamo junto. Valeu. Seja bem-vindo ao canal aí. Valeu.